Bom, boa tarde, pessoal. Aqui é Bruno que está falando. E hoje eu vou apresentar a Central das Emendas. A gente vai fazer uma oficina da Central das Emendas. Eu sou criador e gestor dessa plataforma. A iniciativa, ela organiza e consolida diferentes dados sobre as emendas parlamentares, reúne informações de diferentes portais de transparência do governo federal. A plataforma foi desenvolvida em parceria com o Departamento de Informática da PUC-Rio, o Laboratório Tritec, e diversas organizações da sociedade civil organizada e da academia também, e empresas especializadas, inclusive o Nexo. Então, nessa oficina, a gente vai falar um pouco sobre as emendas e também ver como usar a plataforma para ajudar a pesquisa e para ajudar também os jornalistas e todas as pessoas que quiserem acompanhar a execução orçamentária, o apontamento de emendas. A gente vai passar por alguns exemplos. O que eu vou fazer para começar? Eu vou falar um pouco sobre o que são as emendas, vou fazer uma explanação rápida para a gente poder estar nivelado em relação a isso. Então, para isso, eu preparei uma breve apresentação e vou projetar aqui para vocês. E a gente vai poder acompanhar. Então, joguei aí já esse workshop sobre as emendas e botei esse gráfico, né, elaborado pelo IBRE, lá da FGV, que já mostra como as emendas cresceram em bilhões, dessa faixa aqui de 6 bilhões, 3 bilhões em 2014, 2015, até 2024 com 44 bilhões, e agora em 2025 chegou a 50 bilhões de reais, que é o quanto está na lei orçamentária anual. Além disso, no ano, às vezes há outros valores adicionais que fazem com que esse montante chegue a 60, às vezes até 70 bilhões de reais. Por isso que é tão importante a gente ver como é que elas são gastas. Bom, vou fazer então, como eu falei, uma introdução ao tema, vou apresentar a Central das Emendas e depois vamos ver exemplos de uso, que a minha ideia é que vocês possam realmente usar a plataforma, usar o painel de dados e contribuir também com melhorias, como que a gente pode melhorar essa ferramenta para que seja cada vez mais utilizada pelos brasileiros e pelas próprias pessoas que participam do processo das emendas. Para falar do tema, eu vou só relembrar alguns conceitos, né? A separação dos poderes, acho que é sempre bom a gente falar sobre isso. A gente tem no Brasil a separação dos três poderes, que o legislativo elabora e aprova as leis e fiscaliza o executivo principalmente. O legislativo são os senadores e os deputados, olhando para o governo federal. O executivo administra, né, o governo, executa as leis, prepara o orçamento e propõe as políticas públicas, enfim, é quem governa, né, sob orientação do presidente e dos ministros, olhando para o governo federal. E o judiciário, né, interpreta as leis, resolve os conflitos e garante a aplicação da justiça. Isso é importante porque as emendas elas estão mexendo um pouco nessas atribuições. O executivo continua executando o orçamento, mas aqueles 50 bilhões atualmente são apontados pelo legislativo. A gente vive no Brasil o que a gente chama de presidencialismo de coalizão, porque a gente tem um sistema pluripartidário, onde o presidente eleito normalmente não tem a maioria do Congresso. Então, para ele aprovar leis, aprovar mudanças na Constituição, passar com seus programas, ele precisa, de alguma forma, trazer mais parlamentares, deputados e senadores para a sua coalizão, e ele tem vários mecanismos para isso, convidar a participar do governo, ou um deles é também a execução das emendas parlamentares. E a gente tem no Brasil também um sistema que a gente chama de centrado no candidato, porque são listas abertas, né? A gente vota em quem a gente quiser, independente do que o partido organize, né, todos que se candidatam, e os distritos são grandes, cada distrito é um estado inteiro, né, a gente não tem divisão dentro do estado. Então, isso acaba fazendo com que seja um sistema centrado no candidato, tem uma concorrência dentro do partido pelos mais votados, e é difícil sempre saber quem é o deputado, o cidadão saber quem é o seu representante, o representante saber exatamente quem são os cidadãos que ele está representando. Então, esses três elementos são interessantes aqui para a gente guardar na nossa mente, porque a gente vai falar sobre temas que passam por isso. Trazer também aqui motivações para a existência das emendas, né?
como o Congresso, quem representa efetivamente todo o espectro do povo brasileiro, as emendas fortalecem a representação, é uma possibilidade de adequar às demandas locais, né? Cada parlamentar, a princípio, conhece melhor a sua região do que um poder central. São questões depois, que o poder central muitas vezes tem dados do país todo, mas tem sempre essa balança. E descentralizar também o orçamento, quer dizer, no Brasil a gente concentra muito orçamento na União e distribui, então as emendas também são uma forma de ajudar na distribuição desse orçamento. Bom, esses são os mecanismos a favor. A gente vai ver, obviamente, ao longo da apresentação, alguns problemas e com a central das emendas, como é que a gente pode identificar e tratar esses problemas. Outra coisa, eu já estou botando desde já os tipos de emenda, para isso ficar na nossa mente e poder acessar isso durante a apresentação. Então, a gente tem hoje 4 tipos de emenda que a gente usa: a individual, que é do deputado ou do senador; a de bancada estadual, que seria de cada estado, né? Então, sei lá, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal, tem as emendas, as suas bancadas. As comissões temáticas, que aí tem saúde, infraestrutura, educação e diversas outras, e do relator do orçamento. Essas do relator do orçamento, elas foram, em parte, aquelas chamadas de orçamento secreto. A gente também vai falar um pouco sobre isso. Bom, as individuais, elas se dividem entre as definidas, né, que a pessoa já, quando aponta a emenda, define que vai para educação, saúde e outras atividades, né, assistência social, turismo, esporte, indústria, comércio, enfim, diversas finalidades, ou as emendas PIX, né, que são as transferências especiais, e a diferença delas é que elas não exigem um projeto de início. Isso é que está sendo muito questionado e combatido agora pelo STF, através do ministro Flávio Dino. Depois tem as emendas de bancada, eu desenhei aí o Brasil separado pelas suas unidades federativas, os estados e o Distrito Federal, então são 26 estados mais o Distrito Federal. As comissões, como eu falei, saúde, educação, turismo, indústria e assim por diante, e as de relator. As de relator se dividem em 2. Umas são mais técnicas, é quando o governo pede para o relator fazer algum tipo de ajuste, e outras, que foram as chamadas RP9, foi quando o relator, de 2020 a 2022, definiu um valor alto de emendas, chegou a quase 20 bilhões de reais em 2020, e posteriormente foi proibida pelo STF. Bom, vamos ver agora como que a gente está hoje. Então, a LOA de 2025 apontou 50 bilhões em emendas. Se fosse dividir por cada parlamentar, daria 84 milhões, apesar dessa divisão não ser precisa, só para a gente ter uma noção do quanto cada parlamentar, em média, tem, e elas se dividiram dessa forma. As individuais, elas são impositivas, quer dizer que elas não dependem da aprovação do presidente para serem empenhadas e pagas. Isso dá 2% da receita corrente líquida, foi 24 bilhões em 2025. As de bancada, elas são impositivas também, 1% da receita corrente líquida. Tem uma parte não impositiva, mas as impositivas representam metade, né? Então, desse outro valor aqui, 14,3 bilhões. As de comissão não são impositivas, mas elas constam na LOA. Então, na nossa LOA desse ano, a Lei Orçamentária Anual está 11,5 bilhões, e as de relator não tem mais as RP9, como eu falei, eventualmente pode ter alguma de relator técnico, como a gente chama. E para comparar, né, em 2025, as despesas discricionárias do governo foram de 170 bilhões. Por isso que a gente, somando, né, entende que as emendas ficam ali entre 20 e 20 e poucos por cento do valor discricionário nos últimos anos, que é um valor considerado alto, se comparado a outros países que têm esse instrumento das emendas parlamentares. Bom, vou agora fazer também uma breve explicação da evolução das emendas em função dos normativos. A gente tinha até 2015, desde a promulgação da Constituição, as emendas, como eu falei, elas eram atendidas conforme a demanda de negociação entre o presidente e o Congresso, muitas vezes direcionada às bases,
e naqueles valores menores que nós tínhamos, né? Os valores de 3 bi por ano, 4 bi, muita coisa era empenhada e não era executada, dependia muito dessa negociação do nosso presidencialismo de coalizão, ou seja, os congressistas faziam emendas sugestivas que eram atendidas de acordo com decisão técnica ou política dos ministérios e do presidente, em aumentar a base de coalizão. Essa é a divisão, né? Em 2015, houve uma emenda constitucional onde se estabeleceu que as emendas individuais seriam impositivas, executadas independente da aprovação, elas já eram pré-aprovadas na lei orçamentária. Então, em 2016, cada congressista, deputados e senadores, determinou aproximadamente 15,3 milhões de reais. Isso foi uma grande cisão na forma de funcionamento do Brasil, porque até então, né, vamos dizer, pelo menos de 88 até 2015, tinha um modelo de funcionamento, e de 2015 em diante, esse modelo foi se ajustando e está ainda se ajustando. Bom, então essas emendas impositivas vêm em 2015. Em 2019 acontecem duas mudanças. A primeira é a criação das emendas PIX, porque as emendas, mesmo sendo impositivas, elas nem sempre eram executadas, porque o próprio governo fazia muitas exigências. Então, as emendas PIX vieram como uma forma de ser mais rápida a execução, sem ter que definir o projeto, nem fazer prestação de contas, que é o que está sendo agora discutido nos processos no STF. Alguns jornais falaram que é como se fosse um cheque em branco, enfim, para o prefeito ou para o governador. E também houve a impositividade das emendas de bancada, que chegaram a 1% da receita corrente líquida, como eu mostrei antes. Bom, aí em 22 houve a PEC da transição, foi quando o presidente Lula foi eleito, e ele, que vinha de um momento pré-2015, tentou redimensionar o que estava acontecendo, e o que aconteceu foi diferente talvez do que se esperava, o que foi um aumento. Então, aquele valor que era de 1,2 da receita corrente líquida passou para 2. Então, os deputados que antes tinham 15 passaram para 38 milhões por ano, e os senadores passaram para quase 70 milhões por ano, 69, alguma coisa milhões por ano em 2024, né, para a gente ter um parâmetro. Aí, a gente falou que aumentou a fatia, né, do bolo, e ficamos com esses valores. E aí, essa questão, né, como é que fica a aprovação dos projetos? Porque se as emendas estão bastante impositivas e com valores bastante elevados, essa dúvida da aprovação dos projetos e como vão ser os novos mecanismos de negociação é o que se discutia em Brasília e na academia. E aí surgiram as emendas de relator, que foi depois apelidada de orçamento secreto, e que, após a sua proibição, de certa forma, migraram para as emendas de comissão, que substituíram também orçamentos secretos. Então, foi noticiado em diversos jornais e diversas pesquisas também estão sendo feitas e foram denunciaram esses sistemas. Então, houve orçamento secreto ali em 2019 e 2020, depois foi proibido pelo STF, e depois surgiu essa divisão secreta das emendas de comissão, foi apelidada de pizza, porque era uma divisão, cada um pegava um pedaço, uma fatia, e agora vamos ver os acontecimentos após 2023, né? Nós tivemos essa série de ações de inconstitucionalidade que estão sendo avaliadas no Supremo Tribunal Federal, relatadas pelo ministro Flávio Dino, e a criação de uma lei no final do ano passado que tenta registrar que, então, haverá mais transparência e saberemos mais o que é feito com as emendas, principalmente de comissão, que estavam sendo apelidadas de novo orçamento secreto. E houve também novas resoluções do Congresso, reorganizando as emendas em função dessas decisões, mas ainda não dando a plena transparência e também, no caso da Resolução 2, abrindo a possibilidade de pagamento de custeio de saúde, de salários nos municípios, o que foi levantado que seria um risco para o equilíbrio fiscal, né, dos municípios, começar a pagar pessoal com emendas. Então, são todos esses elementos. E aí a pergunta, por que isso virou um problema agora? Né? Acho que a gente passou aí por uma história reduzida
das emendas, tem uma série de outras legislações e acontecimentos aí nesse meio, mas isso virou um problema por alguns motivos. O primeiro é que ficou um pouco desigual a responsabilidade face ao volume financeiro. Então, até 2015 havia um certo equilíbrio entre quem tinha responsabilidade sobre os resultados do governo e quem decidia para onde ia, mas houve esse aumento grande que nós vimos, levando muito do poder de decisão para o legislativo, que não tem o custo, vamos dizer, do sucesso do país. Então, o deputado ou o senador apontam onde a emenda vai ser executada, mas essa emenda vai ser executada ou pelo presidente, ou pelo governador, ou pelo prefeito. Então, o aumento da responsabilidade sobre o dinheiro não acompanhou. E, juntamente com isso, as cidades e o governo estão com menos dinheiro, né? A gente vê o desafio do superávit, o desafio do equilíbrio fiscal, muitas cidades no vermelho, muitos prefeitos sem dinheiro. Isso vem desde 23, 24, então vai se agravando na medida que as emendas são um volume grande de verba e há o interesse, então, tanto do governo, quanto do legislativo, quanto dos prefeitos em usar esse dinheiro para a sua execução de programas, projetos, enfim, serviços públicos. Muito bem. E, além disso, a gente tem um desafio enorme de achar esses dados, de ver esses dados e de entender esses dados. Então, esse é um problema que é nítido, né? Teve matéria mostrando como são complicados os dados que o governo apresenta, apesar de haver painéis de transparência. E tem mais um agravante: os estados estão copiando a União. Então, a gente vê entre as 27 unidades federativas, esse estudo da Transparência Internacional mostra que 23 já têm emendas parlamentares e dessas 18 já tem, inclusive, as emendas PIX, né, nesse estudo que acho que é de 2023. Então, já pode, inclusive, ter mudado, porque é natural que o que acontece em Brasília muitas vezes é espelhado nos estados e nos municípios também. Bom, muita coisa para a gente pensar, né? A gente quer, obviamente, um equilíbrio entre poder e responsabilização, a gente quer plena transparência do dinheiro público, a gente quer um modelo de eficiência e efetividade no governo federal que seja usado e espelhado nos estados e municípios. Então, juntando isso tudo, a gente, aqui do lado de cá, elaborou esse projeto chamado Central das Emendas, que eu vou apresentar um pouco para vocês. Então, vou mudar aqui de tela, vou pegar a Central das Emendas, está aqui na Home, e aí de cara eu já digo para vocês, eu estou logado, mas se vocês não estiverem logados, eu recomendo que vocês façam um login, porque fazendo o login vocês recebem, basta se inscrever com um e-mail, ou com o Google, ou com qualquer uma das redes sociais, mas tendo a possibilidade de estar logado, vocês podem fazer sugestões. Então, nós temos aqui sugestões dos usuários, então vocês vão poder fazer sugestões e vão poder participar aqui e receber os informes também do que está sendo noticiado, do que está sendo analisado. Então, eu acho que eu não sei se eu estou compartilhando com vocês. Deixa eu conferir aqui se está compartilhando a Central das Emendas. Está compartilhando, sim. Então, como eu vinha falando, estando inscrito, você participa dessa comunidade. Nós já temos aqui 400 pessoas inscritas, alguns milhares de acessos, e participando da comunidade, você pode não somente receber os informes, como escrever e publicar aqui e comentar. Aqui o mais interessante, sem dúvida, é o painel de dados. Então, a gente atualiza ele semanalmente, você vê que ele foi atualizado ontem, dia 15, e nesse painel de dados é possível ver de cara aqui quanto foi empenhado, qual foi o valor pago, quanto foi pago aqui pelos réis a pagar, o número de emendas até hoje, e a gente tem esses diversos filtros aqui, e nos filtros a gente pode olhar os anos aqui, desde 2014 até 2025. Então, só para ficar fácil, vamos lá, já em 2025, que o ano está começando, a gente tem 16 bi empenhado, 11 bi que já foi pago, foram as notícias dessa semana, né?
que uma parte, acho que foi de sexta-feira, semana passada, uma parte das emendas já foi paga. A gente vê aqui para onde elas foram no Brasil. Temos já 4 mil emendas, e, obviamente, se eu estou olhando somente 2025, ainda não temos restos a pagar. Então, essa é a primeira parte do painel. O painel é dividido em duas partes. Uma parte de emendas e outra parte dos documentos da execução. Os documentos, vamos dizer, contábeis, ou não contábeis, mas de execução orçamentária. Então, a gente vai ver aqui que a gente tem uma primeira parte desses valores principais e para onde foram as emendas. Ocorre que muitas emendas depois se dividem, e a gente vai ver isso. Eu estou olhando somente 2025, então vejo aqui que nós temos já 3,395 bilhões em emendas PIX, 12,8 bilhões em emendas individuais definidas e 635 milhões em emendas de bancada. Então, aqui a gente já consegue rapidamente ver como é que essas emendas estão. E se eu for descendo, eu vejo quais são as bancadas que mais empenharam, quais são as comissões que mais empenharam. Depois eu consigo ver os parlamentares que mais empenharam. E por isso mesmo que a gente vê muitos rankings de diversos meios de comunicação que estão usando a Central das Emendas para mostrar quem empenhou mais, qual partido empenhou mais. Aqui a gente está vendo o PL, depois o PT, depois o PSD, depois o MDB, e a gente pode fazer esses rankings todos à medida que a gente usa os filtros. Depois a gente olha por função, então aqui saúde, mais da metade, né? Até porque a Constituição pede para que mais da metade sejam em emendas de saúde, metade seja em emendas de saúde, nas emendas individuais, os encargos especiais, que são as emendas PIX, e aqui as outras, assistência social, desporto e lazer, educação, urbanismo, são as outras emendas que têm a sua função, subfunção, programa e ação definidas. Aí vocês podem estar perguntando, mas tudo isso, exato, eu vou subir de novo aqui, só para a gente conhecer. A função são essas, administração, agricultura, ciência e tal. Aí tem todas essas aqui, são saúde, segurança. Depois a subfunção é uma divisão daquilo ali. Então, assistência ao idoso, assistência, temos aqui aos povos indígenas, atenção básica, que é uma subfunção da saúde, os programas, e aí é mais extenso, né? Temos muitos programas, e finalmente as ações, que é onde toda execução está atrelada a uma ação, que é o detalhamento do detalhamento do detalhamento, alguma coisa que já é bem localizada, né? Então, por exemplo, aqui, educação e trabalho na saúde, aí já é uma ação, e todos esses filtros podem ser usados para fazer análise aqui na Central das Emendas. Então, descemos até aqui. Aqui eu tenho o empenhado e pago, então são os valores que a gente já viu. Estamos com 16 bilhões empenhados e 11,3 bilhões pagos. E depois vem a parte dos documentos. Eu tenho um novo conjunto de filtros. Eu vou ver algo que eu acho muito interessante, que é muito revelador, né? Uma coisa inusitada, ninguém saberia, que 4 mil emendas geraram 35.895 documentos de empenho, só empenho. Então, uma emenda ela se multiplica, e às vezes é difícil para o cidadão, até para o jornalista, para o pesquisador entender isso, porque cada deputado ou senador pode apontar até 25 emendas, mas essas emendas se multiplicam. A gente vai olhar um exemplo daqui a pouco. Depois eu vejo as emendas selecionadas lá de cima, né? A gente aqui está olhando só as de 2025, como eu falei. Depois a divisão por região. Aqui eu tenho os indicadores úteis, né? Então, 35 mil empenhos, como nós vimos, a soma dos empenhos, quantos estados e quantas cidades estão favorecidas com esses empenhos. E, por fim, eu posso fazer uma análise por município, uma análise por estado, e posso ver os documentos correspondentes. Essa parte também é muito útil para pesquisa, porque ao clicar em qualquer emenda, por exemplo, uma emenda que é a primeira, da bancada de Roraima, de 49 milhões, se eu clico aqui na emenda, a gente cai no site do governo, onde tem a mesma emenda, a bancada de Roraima, o valor total da emenda, que está aqui de 88, que foi empenhado, e quanto que está pago, quanto que não está pago. Aí, às vezes, dá uma diferença por causa do dia. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu estou com 49 empenhado, aqui o governo está dizendo que tem 88 da emenda,
pode ser uma diferença de um dia para o outro, são coisas que acontecem. Semana que vem eu volto aqui para olhar. Mas se eu pegar, talvez, vou pegar aqui do Romário, vamos lá, 24.271, eu estou fazendo ao vivo, então vamos lá, 65, é tudo que o Romário já empenhou também. Acho que está juntando aqui o liquidado e o pago, 38.339 já pago. A gente às vezes se surpreende, às vezes o erro é do próprio governo, tá? Tendo que fazer a parte aqui, porque eu estou impressionado com os valores. A gente já, mais de uma vez, apontou para o governo alguns achados que a gente fez, tanto a CGU quanto ao Senado, e foram corrigidos. Então, hoje aqui a gente vai poder analisar esses erros e analisar também as informações que aparecem. Bom, eu vou agora fazer alguns exemplos para vocês poderem ver as emendas conforme a gente está falando aqui. Então, emendas ao longo do tempo, emendas de relator, emendas de um parlamentar. Vou aqui acompanhar com vocês. Vou voltar lá para o início do nosso quadro. Vou entrar aqui nos dados. E vamos olhar aqui. 272 bilhões ao longo de todos os anos. E aqui a gente pode ver a evolução ao longo do tempo. Os dados mais antigos, eles muitas vezes não é o que o governo oferece aqui, só tem as emendas definidas, mas a partir aqui de 2016 já está mais claro, né, como é que elas se dividem. Essa emenda roxinha aqui são as emendas PIX. A gente vê que no primeiro ano que elas existiram, 2020, elas eram da ordem de 621 milhões. No outro ano já foi 2,038 bilhões. Depois, no ano seguinte, 3,3 bilhões, e em 2023, 7 bilhões, em 2024, 7,7 bilhões, e agora em 2025 a gente já está com 3,395 bilhões empenhados. Então a gente vê a evolução das emendas PIX, né, comparado às outras formas, aos outros tipos de emendas. Aqui também a gente tem essas, aqui um pouco amarronzado, são as emendas de relator. Então, a gente vê que em 2020 foram 19,479, 19,5 bilhões em emendas de relator. Depois, em 21, 16,7 bilhões em emendas de relator. E, por fim, 8,7 bilhões. Então, aqui a gente pode ver a divisão das emendas, né? A gente pode filtrar, né? Como eu mostrei antes. E a gente vai ver aqui as divisões. Muitas vezes, quando a gente olhar dados muito antigos, vão aparecer esse SI, que é sem informação, ou seja, o governo não tem todas as informações, por exemplo, ele tem para onde foi, mas não tem quem mandou. Mas se a gente for aqui nos anos e resolver pegar os anos mais recentes, vamos dizer, desde que foi criada a emenda PIX. Então, vou botar aqui 20 a 24, que é um período bem controlado dos dados do governo. A gente consegue ver direitinho. Ele está carregando ainda, quando ele faz esses pontinhos aqui, porque ele está carregando. E aí a gente olha aqui, ó, que bacana, de 20 a 24. Comecei a receber perguntas, pessoal, e acho que para ficar mais dinâmico e divertido, eu vou respondendo. Então, Maurício Bezerra pergunta: cada deputado pode indicar até 25 emendas, independente do tamanho do partido, ou seja, representação? Sim, cada deputado pode indicar até 25 emendas, mas eles ainda dividem as emendas. Então, eu vou fazer um exemplo prático aqui. Vou pegar, por exemplo, eu vou zerar aqui o painel e vamos pegar aqui em 2024 para ficar alguma coisa bem focada. Então, de novo, os deputados têm esse ano cerca de 36 milhões em emendas e os senadores 67 a 68 milhões em emendas, em função da mudança da Constituição em 2022, né? A PEC que foi feita, a Emenda Constitucional 126 de 2022. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês, que eu acho que pode ser bacana. Aqui existe um centro de aprendizagem para quem quiser aprender sobre as emendas. E quando a gente vai em regulamentação, a gente tem aqui as emendas constitucionais que impactaram nas emendas. Então, nós temos aqui, como eu falei, essa emenda constitucional, 126 de dezembro de 22, depois da eleição do Lula,
onde tem aqui o texto dela na íntegra, e a gente vai ver, então, o que eu falei, que foi para 2% da receita corrente líquida, como eu mostrei ali na minha apresentação, aumentando os valores dos deputados e senadores. Então, voltando aqui para o nosso painel, eu vou pegar aqui um exemplo. Eu vou pegar 2024, para ficar uma coisa recente. Então, vou selecionar somente 2024, e aí vocês vão se acostumando com o painel. Acho que boa parte do uso do painel é esse costume. 44,81 bilhões de emendas em 2024. E vou pegar aqui, em vez das bancadas... Espera aí. Acho que eu cliquei alguma coisa aqui em bancada. Tipo de emenda. Vou pegar as individuais definidas, individual PIX. Vamos ver se vai... Esse aqui. Aí tem aqui os senadores. Vou escolher um senador. Vamos pegar aqui, para não cair sempre no primeiro, vamos pegar o terceiro ou quarto. Vou pegar aqui, o Ângelo Coronel. Vamos ver. Ângelo Coronel. E vou escolher ele lá em cima. Vou botar autor, Ângelo Coronel. Normalmente, os parlamentares gostam de ser escolhidos porque, de certa forma, eles apontam as emendas para onde eles acham importante. Então, ele fez 5 emendas. Se a gente descer aqui, a gente vai ver as funções que ele escolheu. Foi basicamente saúde, encargos especiais e desporto e lazer, uma de 500 mil. E aí a gente vê aqui o dinheiro empenhado e pago, né? Das emendas, empenhado 69,63 e pago 68,3 milhões. Mas o mais importante que eu queria mostrar para quem fez a pergunta, tiveram 70 municípios favorecidos. Então, e 2 estados. Isso é um conceito importante porque a partir de 5 emendas, o dinheiro pode ser dividido aqui para diversos locais, como a gente pode ver aqui na Bahia, para onde foi enviado o dinheiro definido pelo senador. Então, nós temos aqui os diversos municípios da Bahia atendidos e, eventualmente, apareceram 2 estados. Então, se a gente for aqui, a gente vai ver que teve alguma coisa que foi para São Paulo também. Então, teve um valor que foi para São Paulo de 200 mil. E se a gente quiser ver, a gente pode clicar aqui e olhar aqui embaixo. Então, todos os empenhos e todos os pagamentos. E aqui são encargos especiais, aqui é saúde. E ao clicar, como eu mostrei antes, aqui, por exemplo, no empenho ou na emenda, a gente vai direto para o site do governo. Então, esse é um empenho que a gente estava olhando, um empenho de 3 milhões, e aí mostra, ele foi para o fundo de saúde, e aí, às vezes tem o nome da cidade, às vezes não tem. Então, essa é a parte do problema, né? Como é que é difícil ver, porque foi direcionado ao estado da Bahia, é uma emenda do Ângelo Coronel, está aqui o número da emenda, mas aqui, nesse olhar rápido, eu não consegui ver a cidade destino. Muitas vezes aparece no CNPJ, ou aqui embaixo você tem aqui, municípios do estado da Bahia, empenho da portaria, e muitas vezes não tem a cidade destino. E aqui na central das emendas, quando a gente cruza diversas bases, a gente consegue muitas vezes ver que foi para Prado, acho que foi essa que a gente clicou, por causa do CNPJ, a gente já faz e coloca aqui. Então, isso para responder essa primeira pergunta. Deixa eu voltar aqui. Eu estava olhando, deixa eu voltar aqui no meu guia. Eu estava olhando as emendas ao longo do tempo e estava olhando também as emendas, a mudança de emenda de relator para emenda de comissão. Então, acho que é algo bastante esclarecedor. Nós temos aqui as emendas de relator em 2020, quase 20 bilhões de reais. Depois, em 2021, 16,7 bilhões. Depois, em 2022, 8,76 bilhões de reais. Nesse ano aqui, o STF proibiu emendas de relator, tanto que elas não continuam, mas a gente vai ver o seguinte, aqui nós temos as emendas de comissão, apenas 308 milhões de reais. No ano seguinte, essas emendas de comissão vão para 6,8 bilhões
de reais, 6,9 praticamente, e no outro ano para 11,7. Então, aí que a gente teve aquele monte de notícias e pesquisas dizendo que a verba do orçamento secreto acabou migrando para as emendas de comissão. Então, é alguma coisa que a gente pode ver. E aí eu vou aproveitar para a gente fazer uma outra experiência aqui. Eu vou pegar aqui no portal, vou escrever aqui bloqueio, porque houve o bloqueio das emendas de comissão. Não sei se vocês vão me lembrar disso, foi no final do ano passado, 2024, e o ministro Flávio Dino bloqueou as emendas e os deputados pediram para desbloquear. Então, eles enviaram esse pedido ao ministro Flávio Dino, explicando que não foram 5.449 emendas bloqueadas, como foi dito, né? Que, na verdade, eles falam que foram 10 emendas bloqueadas. Então, aqui no texto, eles falam que o número 5.449 aqui não é possível, que, na verdade, foram 10 emendas. E quais foram essas emendas? Eles falam que foram essas aqui. Uma da Comissão de Integração Nacional, uma da Comissão de Agricultura, uma da Comissão de Turismo, 2 da Comissão de Esporte, uma da Desenvolvimento Urbano e 4 da Comissão de Saúde. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu vou pegar apenas uma emenda dessas, vou copiar. Eu abri 2 telas da central para ficar mais fácil para a gente. E vou botar aqui nesse filtro código da emenda. Nesse filtro, vou jogar aqui esse número da emenda. Ela vai aparecer aqui, 2024, o mesmo número. Esse número é assim, 2024 é o ano, 5041 é o autor, que no caso aqui é a Comissão de Saúde, e 0002 é a segunda emenda que essa comissão fez naquele ano. Então é sempre esse códigozinho. O que a gente vai ver? Que essa emenda é uma emenda de 2,95 bilhões de reais. Apenas uma emenda. Foi pago já praticamente toda, porque 2,93 foi pago no mesmo ano e outros 20 milhões foram pagos no ano seguinte, ou seja, esse ano. E a gente vai poder ver para uma emenda, obviamente, só ela, aparece aqui, uma emenda de comissão. Da mesma forma, se eu for descer, está aqui, Comissão de Saúde, como nós vimos. Vou descendo aqui pelo portal, não é de nenhum parlamentar, nem nenhum de partido. Ela é exclusivamente de saúde. Ela é exclusivamente para um assunto da saúde, uma ação, que é o custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento de metas. Está aqui, ela é toda uma coisa só. E aí, é o que eu falei, ela já foi quase toda paga. E aí, olha só, essa parte aqui. Apenas uma emenda gerou 3.045 empenhos. Então, aqui aparecem os 3.045 empenhos, e ela foi enviada para 1.541 municípios. Então, acho que é uma dimensão que muitas vezes nem o pesquisador, nem o jornalista e nem nós, cidadãos, temos, é que uma emenda pode ir para 1.541 municípios, ela se divide em diversos empenhos, e aqui a gente pode ver os que foram mais agraciados com essa emenda. Primeiro, São Gonçalo, com 108 milhões no Rio de Janeiro, Belfor Roxo, com 50 milhões no Rio de Janeiro, Suzano, com 38 milhões em São Paulo, e aí Belo Horizonte, Itabuna, Duque de Caxias, e vai descendo aqui essa lista bem grande de todos esses municípios. E aqui a gente pode ver agregado por estado, e aqui novamente os documentos das emendas e os documentos dos empenhos e dos pagamentos. Aqui no início vem os empenhos, e mais para baixo, como é muita coisa, a gente nem consegue ver, mas ele vai carregando, e mais para baixo aparecem os pagamentos. Aí eu vou descendo, ele vai carregando, eu vou descendo, e alguma hora vão aparecendo os pagamentos. Então, isso é uma forma de entender melhor como é que são as emendas, ele ainda está carregando aqui os empenhos, e pegar esse exemplo, né, dessa emenda, desse bloqueio. Vou seguir aqui na minha lista, né? Vamos pegar uma emenda, um parlamentar, acho que é sempre útil também. A gente já viu isso, relator, migração. Vamos pegar uma emenda de um parlamentar para entender como mudou a vida dos parlamentares. Deixa eu pegar o deputado mais antigo. Deixa eu ver o que vai dar aqui. Deputado mais antigo. Aqui, ó. Tem aqui o nome de um deputado mais antigo.
Não deu, vou pegar aqui. Henrique Eduardo Alves. Vamos ver se ele aparece aqui. Eu vou testar. Acho que aqui é sempre ao vivo e testando com vocês. Então, vou apagar aqui essa emenda que eu selecionei. Voltamos. Vou pegar um deputado, Henrique Eduardo Alves, que tem muitas legislaturas, e pegar aqui o valor empenhado e pago. Ele é de 2015. Não, então eu queria um que fosse todos os anos. Deixa eu pegar aqui um outro. Deputado eleito soma 8 legislaturas. Aqui, vou pegar esse aqui. Átila Lins. Vou pegar aqui o Átila Lins. Para a gente poder ver como mudou o valor individual dos parlamentares. Então, o Átila Lins, aqui para efeito de exemplo, tem aqui a divisão da alocação dele, como é que ele usa ou não a emenda PIX, e aqui a gente pode ver como ele saiu de um valor de em torno de 7 milhões em 2015 para, em 2024, 37 milhões. Então, acho que isso é para tangibilizar, né? Eu peguei ele como exemplo, porque ele representa essa evolução, mas muitos outros passaram pelo mesmo processo, né, de o aumento, né, aqui em 2015, 2014, ainda não era impositivo, 2015 começou com a mudança da LDO, em 2016, já com a mudança da Constituição, a impositividade, até que chegou no valor que nós estamos hoje, na casa dos 37 milhões para um deputado. Então, esse era um exemplo que eu queria realmente passar para vocês, que dá essa dimensão. Aqui eu vou pegar o per capita de cidades agora, que acho que é outro exemplo bastante útil para a pesquisa científica e para matérias de jornal. Então, se a gente zera aqui o nosso portal, carrega ele, e a gente vai fazer somente uma análise. A gente vai olhar de todas as cidades, a gente vai descer lá nessa parte de documentos, vou voltar aqui para a tabela de cidades, e vou clicar aqui em empenhado per capita. Empenhado per capita, a gente vai ver que a cidade que mais recebeu dinheiro per capita no Brasil, todos esses tempos, foi Araguainha, no Mato Grosso, com 1.010 habitantes. Esse é o censo 2022. Recebeu 45 mil por habitante, depois Oliveira de Fátima, no Tocantins, Miguel Leão, no Piauí, São Luís do Anauá, em Roraima, e assim segue, Iracema e Tatarugalzinho, no Amapá, e assim a gente vê as cidades do Brasil que mais receberam dinheiro per capita. Da mesma forma, a gente pode olhar os estados que mais receberam dinheiro per capita de emendas, tende a ser inversamente proporcional à população, né? Então, um estado de Roraima foi o que mais recebeu dinheiro per capita, do Amapá, depois Acre, Tocantins, Rondônia, e assim vai, porque as emendas de bancada, né, fazem o valor ser o mesmo para todos os estados. Então, quando divide pela população, os menos populosos são os que têm mais valor per capita, né? Aqui a gente está vendo na ordem inversa, né? Aqui é o valor empenhado, e aqui é o per capita, que eu hierarquizei aqui pela coluna per capita. Isso pode ser útil para a gente ver o que acontece com essas cidades, né? Então, acho que é bom ter muito dinheiro per capita, essas cidades se desenvolveram, como está o IDH, como foi a saúde. A gente pode fazer uma análise per capita, ideias aqui que a gente tem para pautas, para pesquisa, uma análise per capita somente de emendas PIX. Então, emendas PIX começaram em 2020, então se a gente for ver aqui os anos de 20 a 25, e se a gente for ver, então, as cidades que mais receberam emendas PIX per capita, de novo, São Luís, Iracema, também Roraima, Itaúbal, no Amapá, Floresta do Piauí, Davinópolis. Então, essas são as que mais receberam emendas PIX, numa análise per capita, né? Bom, deixa eu ver agora, vou apagar aqui, e vamos ver o que mais a gente pode olhar de interessante. Per capita de estados, né? Eu já mostrei para vocês que, como todos os estados recebem o mesmo valor de bancada e todos os estados têm 3 senadores, então os estados menos populosos, eventualmente, têm muito mais verba per capita
do que os estados menos populosos. Isso, eu vou fazer o exercício aqui, porque é um convite a vocês a usarem a plataforma, né, e fazerem essas experiências para tentar ver onde foi gasto o dinheiro. Então, vou escolher aqui, por exemplo, as emendas de bancada e as individuais, definida e PIX. Quer dizer, tirei as comissão, tirei relator. E aqui nos cargos, eu vou escolher somente os que são em branco e os senadores. Então, basicamente, eu estou ficando com bancada e senadores. Então, são 184 bi. E se a gente descer lá para os estados, a gente vai ver que, enquanto em Roraima o valor per capita é de R$ 5.000 por habitante, em São Paulo esse valor é de R$ 297 por habitante. Porque independente do tamanho, do ITH, da condição da saúde ou da educação, todos os estados recebem o mesmo valor, hoje em dia, por bancada e pelos seus 3 senadores. Então, tem aí algum tipo de disparidade que precisa ser pensada, levada em conta, e é muita oportunidade também de pesquisa e de análise de como esse dinheiro está sendo aplicado. Bom, vou pegar aqui o nosso próximo item. Aí tem algumas pautas bacanas, teve aqui, acho que foi essa matéria aqui, né, emendas parlamentares foram usadas até em ação no exterior, foi feita com base na Central das Emendas, e a gente até botou um botão para isso. Então, deixa eu zerar aqui as seleções, voltar. A gente botou aqui um botão para ver as emendas no exterior. Então, quando a gente clica aqui, é uma coisa que a gente não sabia, os parlamentares podem indicar emendas para o exterior, e aí nós temos aqui 63 emendas, e a gente pode ver como é que elas foram aplicadas ao longo dos anos, o que foi individual definida, o que foi emenda de comissão, obviamente a Comissão de Relações Exteriores, né, e Defesa, e os parlamentares que enviaram emendas para o exterior. E mais embaixo a gente pode, inclusive, olhar qualquer uma dessas emendas nessa lista que a gente sabe que aparece lá no final, escolher uma e clicar em alguma, né, tem várias aqui, e ver que emenda foi essa. Eventualmente, vou pegar essa aqui de 2021, da deputada Rosângela, e ela vai dizer, foi para cooperação humanitária internacional e participação da sociedade civil em despesas diversas. Então, a explicação foi para United Nations Office, foi para a ONU, né, pelo que a gente entende aqui, para projetos e serviços, então algum projeto possivelmente do Brasil com a ONU que foi apoiado. Não tem nada de ilegal, é só uma informação a mais que nós não tínhamos. Então, a gente viu emendas para o exterior, podíamos aqui ficar vendo várias, né, e fazer até um estudo, uma matéria analisando o que motiva cada um desses envios. Deixa eu resetar aqui. E vamos ver alguma outra sugestão que a gente pensou. Envio para outro estado, teve uma matéria também que mostrou, né, que, no caso, ele pegou deputados de São Paulo e botou que enviaram 30,4 milhões de emendas para outros estados. Então, também é uma coisa que todos os jornalistas do Brasil podem fazer com o seu estado, se tiverem interesse, é escolher um estado, qualquer estado. Então, por exemplo, escolhemos aqui, para ficar fiel à matéria, o estado de São Paulo, e aí já vê aqui que tem emendas para todo o Brasil, já aparece aqui no mapa, e tanto emendas definidas como emendas PIX, né? Aqui são as emendas do Estado de São Paulo, dos parlamentares de São Paulo, não são ainda os que mandaram para outro estado. Mas quando a gente chegar aqui embaixo, a gente vai ver que a maioria foi para São Paulo, 5,5 bilhões para São Paulo, mas houve envio para o Rio Grande do Sul, possivelmente por conta das enchentes, né, para o Paraná, para Minas, para Bahia, Rio de Janeiro, e a qualquer momento, se quiser saber o que foi para Paraíba ou para o Rio Grande do Norte, bastaria clicar, por exemplo, vou clicar aqui no Rio Grande do Norte, e aí se a gente desce até aqui o final, ele está calculando ainda, ele mostra quem foram os parlamentares
que mandaram para o Rio Grande do Norte. Aqui a gente está vendo o Vicentinho, Sâmia, Ricardo Izar, Tiririca, Miguel Lombardi, e a gente pode olhar cada uma dessas emendas e ver o que foi feito, por que foi decidido, e aí questionar a escolha do parlamentar que teve alguma motivação para fazer esse envio. Então, poderia ter escolhido qualquer um, vou fazendo aqui de forma mais ou menos aleatória, para não enviesar, mas para a gente ver essas emendas que foram enviadas para outros estados por parlamentares de determinado estado. Se quiser escolher outro estado, poderia, né, ver aqui, por exemplo, parlamentares do Espírito Santo, desmarco São Paulo, e aí desce, e vamos ver se alguma foi para fora do estado. Acho que ele está carregando ainda. Deixa eu ver aqui. Não, nenhum documento. Deixa eu dar uma limpada aqui na base. Às vezes, quando a gente começa a fazer muitos filtros, tem que voltar ao início e limpar a base, porque não tem o registro, né, de todos os filtros. Deixa eu voltar aqui e vou tentar de novo. Parlamentares do Espírito Santo. E vou descer. E agora sim, eu tenho aqui somente para São Paulo. Então, de todos os tempos, a gente somente para São Paulo. Se eu clicar aqui em São Paulo, que foi o filtro que eu tinha feito antes, né? A gente vai ver, vai estar calculando ainda, e vai mostrar qual foi o parlamentar, como que ele enviou. Aqui, ó. Então, tem alguns que vieram para São Paulo em 2024, Evair Vieira de Mello, Ted Conti, Léo Coimbra, todos esses escolheram São Paulo. Pode ter sido alguma parceria, pode ser alguma ação de São Paulo no Espírito Santo. De novo, não é ilegal, é permitido, e cada parlamentar vai ter a sua explicação pelas escolhas que fez. Então, são também essas opções. O volume de emendas PIX a gente viu, né? Então é fácil fazer um ranking, qualquer pessoa pode chegar e fazer um ranking, publicar uma matéria, como essa matéria aqui, o ranking dos parlamentares que mais usam emendas PIX. Então, a gente vai mostrar aqui cada um deles e vai fazer um ranking com os valores dos senadores, dos deputados, com base na central das emendas, ou no seu estado, enfim. Aqui houve vários rankings. Deixa eu voltar aqui. Na central, a gente viu vários rankings. Fechar. Nas notícias, se eu pegar notícias e botar aqui rankings, essa eu nunca fiz. Ranking. Aqui, ó. Ranking, apareceu. O Dia. Ranking das emendas PIX. Então, o Dia fez um ranking das emendas PIX, e foi com base realmente na central das emendas aqui. Então, qualquer jornal do país, né, eu estou falando porque eu acho que muitos jornalistas vão nos assistir, pode fazer o seu ranking e publicar para a sua cidade, né, para o seu estado, a ordem de quem mandou mais emenda para determinada função, por exemplo, para a saúde, para a agricultura, e fazer esses levantamentos. Estou aqui fazendo vários exemplos. Acho que eu já mostrei aquela emenda que se multiplica, e já mostrei também como que a gente pode ver por estado. Acho que eu procurei fazer uma demonstração bem direta das formas de usar a central das emendas. A gente, voltando aqui, pode fazer, como eu falei, por função. Uma coisa legal da gente olhar, por exemplo, é olhar o que aconteceu com o mundo pré e pós emenda PIX. Então, por exemplo, em 2019, nós não tínhamos emenda PIX no Brasil. Então, obviamente, as emendas eram de relator técnico, individual definida, comissão e bancada. E se a gente olhar a divisão dessas emendas, a gente vai ver que uma parte, metade em geral, vai para a saúde, urbanismo, educação, segurança pública, agricultura, transporte, desporto e lazer, defesa. Assim as emendas se dividiam. Se a gente olhar agora para 2024, que já é um ano que teve a consolidação das emendas PIX, a gente já vê diferente. A gente já vê que em 2024 a verba se dividiu de outra forma. A saúde continua ali na metade, mas uma boa parte foi para encargos especiais,
Outra parte foi dividida entre múltiplos programas, e aí reduziu o valor que ia, em termos de volume, para urbanismo, educação, desporto e lazer, agricultura, assistência e comércio. Então, são alguns estudos, de novo, são pautas, são objetos de pesquisa, são verificações que tanto jornalistas, pesquisadores, como a sociedade civil organizada podem fazer em cima desse painel e procurar achados inéditos. Inclusive, nós estamos sempre à disposição para auxiliar, tanto pesquisadores, quanto jornalistas, quanto a sociedade civil, cidades que queiram usar melhor as suas emendas. A gente tem essa missão de ajudar o Brasil e a todos que quiserem a aproveitar melhor esse orçamento a partir dos dados, né? Boa parte do nosso esforço tem sido de conseguir consolidar esses dados. O que a gente faz, aqui a gente tem a parte de metodologia. Então, aqui a gente fala das bases de dados que a gente está pegando, então são diversas bases de dados do governo, a gente cruza essas bases de dados do Senado, da Câmara dos Deputados, da CGU, do IBGE, e vai montando esse painel. A gente tem aqui diversos parceiros que estão hoje apoiando a central, seja financiando, seja fazendo estudos em conjunto com a central. A gente, quem quiser apoiar, pode entrar em contato, estamos sempre buscando apoios, patrocinadores e voluntários. E nós temos aqui também uma página que conta um pouco, né, da nossa história, nossos valores. E, por fim, voltando aqui nesse item do meio, a gente também bota aqui um diretório de todos os painéis que a gente encontra sobre emendas, não só o nosso, mas outros do governo e que fazem trabalhos semelhantes ao nosso e de outros estados também, né, como a gente botou aqui do Paraná e de Goiás, painéis bem robustos que servem de referência. E nós temos ainda no centro de aprendizagem publicações dos 3 poderes, a regulamentação, como eu mostrei já a vocês, toda uma parte educacional que a gente está estruturando, o guia aqui do INSPER, matérias de jornais que explicam como funcionam as emendas parlamentares, e começamos um glossário. Em breve esse glossário vai estar também completo. Aqui tem todos os artigos acadêmicos que saem falando sobre emenda e todos os estudos também que nós encontramos e que nos enviam. Então, também pesquisadores que têm estudos que não encontrem aqui os seus estudos, falem conosco, mandem conosco os seus estudos e a gente vai publicando na Central das Emendas esses estudos e esses artigos acadêmicos. Mas tenho a consciência de que realmente o mais interessante é navegar e usar o portal de dados, podendo fazer essas explorações que eu fui fazendo com vocês ao longo dessa aula, dessa palestra, onde falamos sobre emendas parlamentares. Então, aqui mais uma passagem sobre o painel. Aqui, acho que é interessante ver, né, como as emendas em 2020, né, que houve as emendas de relator, geraram 8 mil emendas, geraram 258 mil documentos. E estou terminando aqui minha apresentação. Quem tiver ainda alguma pergunta, pode mandar aí no chat do YouTube. Senão, eu já vou encaminhar aqui para os finalmente. Acho que tem uma pergunta. Nenhuma pergunta, comentários, elogios. Eu peço que vocês, como eu falei, se cadastrem e façam essas sugestões. A gente manda uns informes, eventualmente, né? Aqui tem, de vez em quando tem bug de cor, porque o designer acho que deve estar mexendo agora enquanto eu estou aqui. Então, eu estou falando da oficina, aqui a gente fala da oficina, a gente manda alguns informes sobre o que está acontecendo, umas notas rápidas do que saiu em alguns jornais, as nossas redes sociais. Enfim, é um projeto da sociedade civil, para a sociedade civil, onde a gente quer aprimorar o mecanismo no Brasil. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, só procurar a Central das Emendas no Google ou se cadastrar aqui no site. Então, eu queria agradecer a todos que assistiram ao vivo ou posteriormente,
o vídeo ficará aqui no portal, no canal do Nexo no YouTube, e vou chamar a próxima atividade do festival, que tem o título IA no enfrentamento da violência contra meninas e mulheres. Ela acontece amanhã, às 11h30, com mediação da Isadora Rupp, redatora do Nexo Jornal, e ela vai contar com os debatedores Carla Rodrigues, coordenadora de plataformas e mercados digitais na Data Privacy Brasil, Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, Nina da Hora, fundadora do Instituto da Hora, e Sofia Reinar, diretora adjunta de Sistemas Públicos de Saúde e Prevenção de Violência na Vital Strategies. Então, eu agradeço a vocês e fico sempre à disposição de quem quiser o nosso apoio e saber mais sobre esse trabalho da Central das Emendas, desenvolvido em parceria com a PUC-Rio e com apoio de instituições, empresas e organizações como o Nexo. Muito obrigado e boa tarde a todos.